Em particular é 0 no 0 e no π sobre 2. Eu não vi o senhor fixando o B. Por que ali não é B? Hã? Cosseno de 0 é 1. O quê? Cosseno de 0 é 1. Preste atenção. Se AB são números reais e essa combinação linear é 0, então isso aqui é 0 para todo x real. Em particular, essa igualdade vale para x igual a 0 e vale para x igual a π sobre 2. Daí, você tem o seguinte, quanto é que dá isso aqui? Quanto é que dá essa conta? B. Então, B é 0. E quanto é que dá essa conta aqui? A. Então, A é 0. Então, o que eu mostrei? Eu mostrei que se essa combinação linear é nula, então os coeficientes são nulos. Ou seja, a única possibilidade de eu ter essa combinação linear nula ocorre quando os coeficientes são nulos. Daí, as duas funções são linearmente independentes. Daí, seno e cosseno são o quê? São linearmente independentes. Vejamos outro exemplo. Veja outro exemplo. As funções f, g, h dadas por f de x igual a exponencial de x, g de x igual a exponencial de 2x e h de x igual a exponencial de 3x. Para todo x real, elas são LIs? Elas são LIs? Pergunta. Vamos responder, tem que responder à luz da definição. O que eu tenho até agora é a definição. Então, se A, B e C são três números reais e AF mais BG mais CH é a função nula, então, o que é que eu tenho? A vezes F de x, mais B vezes G de x, mais C vezes H de x, isso é 0 para todo x real. Ou seja, A vezes a exponencial de x, mais B vezes a exponencial de 2x, mais C vezes a exponencial de 3x, isso é 0 para todo x real. Daí, ora, se uma função ela é 0 em todo número real, sendo ela diferenciável, a sua derivada primeira é 0 em todo x real e a sua derivada segunda também é 0 em todo x real. Mas quem é a derivada primeira disso aqui? A vezes elevado a x, mais 2b elevado a 2x, mais 3c elevado a 3x. Isso é 0 para todo x real. E derivada disso aqui também é 0 para todo x real. Ou seja, a vezes elevado a 2x, mais que? Mais 4b elevado a 2x, mais 9c elevado a 3x. Isso também é 0 para todo x real. Mas se vale em todo x real a igualdade igual a 0, vale no 0. Em particular, você vai ter o seguinte. Você vai ter, isso no 0, ó. Quanto é que fica quando eu faço x igual a 0? Fica o quê? A mais B mais C é 0.
Quanto é que vale isso aqui no zero? A mais 2B, 3C é zero. E quanto é isso no zero? A mais 4B mais 9C é zero. Então você tem isso, isso e isso. Ponto. Logo, você vai ter isso. Subtrai a primeira da segunda. Fica o quê? B mais 2C é zero. E subtrai a primeira da terceira. Fica o quê? 3B. Você pode fazer também o quê? A segunda da terceira. Fica o quê? 2B mais 6C igual a zero. Assim, você vai ter o seguinte, daqui, quando você pega, essa daqui é B mais 3C igual a zero, certo? Correto? Então, essa daqui é B mais 3C igual a zero. Olha, se eu subtraio a segunda da primeira, eu fico com o quê? C igual a zero. Mas se o C é zero, B é zero. Mas se o C é zero e o B é zero, o A é zero. Então, o que eu provei? Eu provei que a única combinação linear nula é aquela na qual todos os coeficientes são nulos. Isto diz que F, G e H são o quê? São linearmente independentes. Tá ok? Isto diz que essas três funções, elas são linearmente independentes. Isto diz que F, G e H são linearmente independentes. Observe, de novo, para provar essa equivalência, basta provar que o lado esquerdo implica o lado direito, pois o lado direito, trivialmente implica o lado esquerdo. Ok? Agora, definição natural, sejam I contida em R, sejam I contida em R, tem um vírgula aqui não, viu? Olha aqui, ó. Tá? Sejam I contida em R, intervalo, e φ1 de I em R, φ2 de I em R, φ índice N de I em R, funções. Nós dizemos que φ1, φ2, φn são linearmente dependentes quando φ1, φ2, φn não são linearmente independentes. Aí a conclusão é óbvia. Quando é que elas não são linearmente independentes? Isto é, quando existem A1, A2, AN números reais, não todos nulos,
nulos, não todos iguais a zero, tais que A1 φ1 mais A2 φ2 mais AN φn é uma combinação linear nula dessas n funções, tá? Porque eles são linearmente independentes quando, né, segundo essa definição, φ1, φ2, φn são linearmente independentes quando a única combinação linear nula é aquela na qual todos os coeficientes são nulos. Se há uma combinação linear nula, onde nem todos os coeficientes são nulos, você diz que elas são, que você diz que as funções são linearmente dependentes. Tá? Por exemplo, as funções f de x igual a 1, g de x igual a seno ao quadrado de x e h de x igual a cosseno ao quadrado de x para todo x real, essas funções definidas dessa forma, elas são o quê? São linearmente dependentes. Por quê? Porque se você pegar menos 1 vezes a f, mais 1 vezes o seno, mais 1 vezes o cosseno, isso aqui dá o quê? Dá a função nula. Tá? Quadrado, seno ao quadrado. Tá? Ou seja, melhor dizendo, menos 1 vezes a f, mais 1 vezes g, mais 1 vezes h, isso dá o quê? A função nula. Tá? Tá bom? Eu pensei. Tá? Diga. Cadê o seu derivou? A gente sempre vai poder fazer isso. Sempre o quê? Toda vida que você tem uma função diferenciável, se você tem duas funções, ó, se duas funções são diferenciáveis e são iguais, as suas derivadas são iguais. Eu estou usando uma coisa básica. Se duas funções são diferenciáveis e são iguais, as suas derivadas são iguais. Tá? Melhor, recordando o resultado lá do cálculo 1. Se duas funções são diferenciáveis no intervalo aberto. Se duas funções são diferenciáveis no intervalo que é aberto. E nesse intervalo, as duas têm a mesma derivada. Desculpe. Se duas funções são diferenciáveis no intervalo aberto, tá? E elas coincidem nesse intervalo aberto, as duas possuem a mesma derivada. A recíproca não é verdadeira. O que é verdadeiro é o seguinte: se duas funções são diferenciáveis no intervalo aberto e nesse intervalo elas têm a mesma derivada, então nesse intervalo elas diferem por uma constante. E aí o intervalo nem precisa ser aberto. O intervalo pode ser qualquer intervalo, certo? Tá bom? Mas o que eu estou usando é o seguinte: se duas funções são iguais e elas são diferenciáveis, elas têm a mesma derivada. Tá? Professor, eu fiz outra pergunta, porque se o senhor der funções que não são de classe sem infinito para a gente verificar se é ali, é só ir derivando até uma delas dar zero. Quê? Se o senhor der funções que não são de classe sem infinito para a gente verificar se são ali, é só a gente ir derivando até ver se dá zero. Isso parece errado. Não, errado não. Por exemplo, é assim que você mostra que as funções 1, x até xn são o quê? LIs. Você sai derivando, aí você vai mostrar que todos os coeficientes são iguais a zero. Aí você sai. Aqui nem precisou disso. E aqui você não pode ir por esse argumento, porque você vai derivando e você não chega a derivada a zero. Você está com a exponencial. E esse argumento funciona para as funções 1, x, x2, xn.
Tá? Obrigado. Aí, ó, você tem o seguinte resultado. Você tem N funções, elas são LDs, se e somente se uma delas é a combinação linear das outras. Aí tem uma proposiçãozinha aqui. Proposição. Sejam I contido em R intervalo, tá? E φ1, φ2, φn pertencente a isso aqui, ó. Para não escrever φ1 de R, φ2 de R, quer dizer, φ1, φ2, φn são funções que vão de quê? De I em R, tá? φ1, as funções φ1, φ2, φn são LDs se e somente se uma delas é combinação linear das demais. E a prova é simples, ó. A prova. O que é uma delas ser combinação linear das demais? É uma delas se escrever como combinação linear das demais. Ou seja, se existe J de 1 a N, tá? Bom? Tá? Se existe J de 1 a N, tal que a φJ é A1 φ1 mais o que? Mais a N menos 1 φN menos 1. A N menos 1 não. A J menos 1 φJ menos 1 mais a J mais 1 φJ mais 1 mais a N φN. O que é que eu estou dizendo aqui? O que é? Que uma delas é a combinação linear das demais. Tá certo? Onde? Cada um desses números aqui são números reais. Então, é claro que quando eu passar tudo para o outro lado, tudo para o mesmo lado, colocar tudo do mesmo lado, você vai ter o quê? A1 φ1 mais o quê? A J menos 1 φJ menos 1 mais menos 1 vezes a φJ, não é? Mais a J mais 1 φJ mais 1 mais o quê? A índice N φN, isso dá o quê? Dá a função nula. Mas o que é que eu tenho aqui? Uma combinação linear nula, onde nem todos os coeficientes são nulos. Tá? Daí, se isso aqui ocorre, φ1, φ2, φN são o quê? São linearmente dependentes. Ou seja, se uma delas é combinação linear das demais, se uma delas é combinação linear das demais, então elas são LDs. Reciprocamente,